E Deus colocou uma palavra no meu coração. Deus colocou uma palavra no meu coração. Deus quer falar com a sua igreja. Deus tem um recado para você essa manhã. Eu não vou rodar, não vou ficar de cabeça para baixo, não vou ficar pulando aqui em cima, mas Deus tem um recado para você essa manhã. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem que eu não preparei, está tudo aqui, ó. Fiz umas anotações rápidas, nem anotei nada, né? Só rabisquei aqui a minha Bíblia, algumas coisas. Se eu pudesse dar um título que a gente tem que ter lá, porque o Eduardo vai fazer uma capa para isso e tal, seria assim, ó: no limite de Deus. No limite de Deus. Eu quero te contar uma história, sabe? Porque eu e você, como igreja, enfrentamos afrontas, enfrentamos desafios das trevas. Eu e você, nós enfrentamos situações que muitas vezes parece que nunca vão mudar. Nós enfrentamos situações que elas nos desgastam. Do ponto de vista natural está escrito: exteriormente estamos a desgastar-nos. E as situações ao nosso redor, que a gente vem enfrentando às vezes de uma luta, de uma adversidade, de uma enfermidade, de um problema com o filho, de uma situação no casamento, que ela não muda, isso vai nos levando no limite. Isso vai nos deixando no limite. Mas deixa eu te dizer, não é você que conhece teu limite. O limite pertence a Deus. Então eu quero te contar uma história da palavra de Deus para você entender como é que é o coração do nosso Deus e muitas vezes das coisas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Você conhece a história de Esther? Da rainha Esther? Lá no livro de Esther está escrito que havia um rei na fortaleza de Suzã, que o nome dele era Xerxes. Tem esse nome, em outras versões aparece Assuero. E ele tinha uma mulher, a rainha dele, o nome dele era Vasti. Eu vou te contar a história bem rápido, depois eu vou entrar onde eu quero. E em certo momento o rei ele resolveu dar uma festa. Ele resolveu dar um banquete para todos os reis do seu reino, para todos os príncipes do seu reino. Ele reuniu todo mundo e a festa durou meses. Determinado momento da festa, ele mandou que a rainha Vasti, que era a mulher dele, se apresentasse diante dele, porque ele queria mostrar a beleza dela para todos os príncipes do reino. A mulher não foi. A mulher falou: eu não vou. E com isso foi uma ofensa para o rei. E aí ele foi buscar conselho com seus conselheiros. O que é que eu devo fazer com essa mulher? Os conselheiros dele falaram o seguinte: olha só, rei, essa mulher aí, ela tomou uma atitude que pode colocar todos nós em xeque. Por quê? Se todo mundo fica sabendo que a rainha não obedeceu o rei, todas as nossas esposas vão achar um motivo para não nos obedecer. Então, cara, você tem que dar a ela uma punição exemplar, para que sirva de exemplo para todo. Ela tem que sair do trono de rainha e coloca outra onde? No seu lugar. Pois muito bem, foi isso que aconteceu. A mulher foi saiu do trono, deixou de ser rainha e se abriu um concurso com todas as virgens de todos os reinos, todas. Para quê? Para escolher uma rainha no seu lugar. E aí pegaram essas virgens e elas eram levadas para o palácio. Ali elas ficavam com banhos aromáticos, aquele dia de princesa que toda mulher sonha. Elas ficavam ali sendo separadas e preparadas para serem levadas à presença do rei. E cada uma delas passava a noite com o rei. E aí, no dia seguinte, elas voltavam e o rei ia decidir. Tinha um camarada, se eu não me engano, não me lembro o nome dele agora, mas eu acho que o nome dele era Regai. Ele era o responsável por cuidar dessas mulheres, sabe? E ele
ele disponibilizava os tesouros, né, de todo o rei, Hegai, o nome dele, está aqui, achei, Esther 2,15. Ele disponibilizava os tesouros, amém, queridos? Disponibilizava os tesouros para poder a mulher escolher joia, o vestido que ela quisesse para vestir, para ir na presença do rei. E no meio dessas mulheres todas, dessas virgens todas, foi levado quem, gente? Radassa, que também era conhecida como Esther. Ela era judia, criada por seu tio Mardoqueu ou Mordecai, em outras traduções. E ela foi levada, dizem, uma jovem muito linda, muito bonita, Esther. É dessa história que eu e Monique decidimos colocar o nome da nossa filha, né? Por causa dessa história. Para mim, uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Então, Esther, ela era uma jovem muito bonita, né? Mas ela teve algumas atitudes interessantes. Algumas atitudes interessantes. Por exemplo, as mulheres, quando chegava a hora delas irem na presença do rei, que elas viam aquelas joias todas, aquele negócio todo, o que elas faziam? Elas ficavam deslumbradas, sabe? E se enchiam de joias, se emperequetava toda e tal, para ir na presença do rei. A atitude de Esther foi diferente. Quando chegou a vez dela, bota aí, eu acho que é Esther 2,15 mesmo. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos que a viam. Esther, o que ela fez? Eu posso escolher a joia que eu quiser? Hegai, o que o rei gosta? As outras mulheres se preocuparam em agradar o próprio gosto. Ela se preocupou em agradar o gosto do rei. Hegai, você que já conhece o rei há mais tempo, conhece a personalidade dele, o que ele gosta? Eu não vou escolher não, escolhe você para mim o que eu vou vestir. Isso é uma atitude fantástica. Diz a Bíblia no verso 17, fica comigo, Anselmo, no verso 17, que o rei, ele gostou mais de Esther do que qualquer outra. Ela foi favorecida, ganhou sua aprovação, então colocou nela a coroa real e ela se tornou rainha. Amém, queridos? Isso é só para você entender. O tio dela, Mardoqueu, todos eram judeus. E tinha um camarada lá, que o nome dele era Ramã. Ele era um dos príncipes do rei Xerxes. Era um cara extremamente orgulhoso. Quando você lê a história, você vai ver que ele era um camarada extremamente orgulhoso. O orgulho imperava no coração dele. E ele foi promovido, sabe? Ele foi colocado, tipo assim, abaixo do rei era ele, acima de todos os outros príncipes. Você está entendendo a história, sim ou não? Presta atenção. Determinado momento, quando ele passava, por onde ele passava, todo mundo tinha que se curvar diante dele. Mas Mardoqueu era judeu e só se curvava diante do Deus vivo. E toda vez que ele passava, Mardoqueu ficava em pé, não se curvava. Ele mesmo não percebeu, mas sempre tem um fofoqueiro do inferno. Sempre tem um fofoqueiro do inferno. Aí, Ramã, quando tu passa, aquele cara lá não se curva não. O quê? Ele não se curva não? Ele não se curva não. Por quê? A gente já perguntou para ele, sabe o que ele falou? Que ele é judeu. E aí, ele só se curva diante o rei de Israel. Aí a mãe, então tá legal. Eu tenho entrada livre com o rei, tenho passe livre com o rei, sou o primeiro príncipe depois do rei, vou trocar uma ideia com o rei. Não vamos matar só ele não, vamos matar todos os judeus. Todos os judeus. Para que sirva de exemplo. Então Ramã chegou perto do rei
E deixou um negócio bem legal. Olha só, rei, tem um povo aí que o costume deles é diferente do nosso, e eles não se curvam e tal, e sabe o que acontece? A gente tem que acabar com esse povo, porque esse povo não se curva, esse povo isso, esse povo aquilo. Quem está entendendo? Decreto de morte, eu estou falando de decreto de morte. Beleza. O rei concedeu a Ramã, falou, ó, pega meu anel, porque a carta naquela época era assinada com o anel do rei. Pega o meu anel e faz o que você quiser com esse povo. Essas foram as palavras do rei para Ramã. Ramã se viu numa situação, fez carta, espalhou para tudo que é província, espalhou para todo mundo o decreto do rei, que vai morrer todos os judeus vão morrer. Mardoqueu, quando ficou sabendo da notícia, sabendo que Ramã odiava ele, vendo que o cara tinha conseguido, olha só, imagine, presta atenção, imagina você, servo de Deus, fiel a Deus, ver o seu inimigo ser promovido e receber a autoridade do rei para te matar. São situações, cara, que eu e você enfrentamos. São oposições das trevas que se levantam contra nós simplesmente porque nós somos fiéis ao Senhor. Simplesmente porque nós pregamos a verdade e ninguém gosta de ouvir a verdade. Quem está entendendo, gente? Mas aí é que está. Deus conhece o limite. Essa situação aí que você está vivendo e parece que você não está aguentando mais, Deus termina com ela a hora que Ele quiser. Parece que não vai dar, né? Mas quem conhece o limite é Deus. Mardoqueu ficou sabendo, se vestiu de pano de saco, começou a se humilhar, a andar em volta do palácio e mandou avisar Esther, que era sobrinha dele, mulher do rei. Esther, fala com o rei, intercede pelo povo ao rei, você é a mulher dele, você tem que fazer alguma coisa pela gente. A resposta de Esther não foi muito boa, não foi muito boa. Deixa eu achar aqui, que eu não quero me perder. Cadê? Achei. Ó, Esther 4:11. 4:11. Não, 4:10. 4:10. Então, Mardoqueu mandou um recado para Esther, ó, vai lá, fala com o rei, faz alguma coisa e tal. Esther foi e mandou de volta esse recado para Mardoqueu. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Então, o que acontece com quem vai à presença do rei sem ser chamado? Morre, será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Então é mais ou menos assim, o rei está lá sentado no trono, só pode ir na presença dele quem ele chamar. E uma pessoa que entra na presença dele sem ser chamado vai ser morto, a não ser que ele lá do trono estenda o cetro. É o edito de salvação daquela pessoa. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Ela está falando, cara, como que você quer que eu fale com o rei? Se eu entrar lá sem ser chamada, eu vou morrer. E já tem 30 dias que ele não me chama, porque o rei dormia com a mulher que ele quisesse a cada dia. Quem está entendendo, gente? Aí Mardoqueu falou, ah é? Deu uma respostazinha para ela legal também. Deu uma respostazinha legal. 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, 13, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única dos judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha.
Meu Deus. Em outras palavras, Esther, Deus não depende de você. Se você ficar calada, Ele livra de outro jeito, mas você vai morrer. Mas saiba que foi para isso que Ele te fez rainha. Cara, essa palavra mexeu com ela. E no verso 15, ela mudou de opinião. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: reúna todos os judeus que estão em e jejuem. Isso aqui está lá no devocional sobre o jejum. Você vai entender a importância do jejum nesses momentos aqui. Jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3. Eu e as minhas criadas também jejuaremos. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, e se eu tiver de morrer, morrerei. Aí ela entendeu. Só que o que aconteceu? Ela foi na presença do rei 3 dias depois, no capítulo 5, verso 2. 3 dias, não, 1, pode botar 1. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha, colocou-se no pátio interno do palácio. Os 3 dias de jejum. Quando acabou o jejum, ela entrou em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela, estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. É a intervenção do céu na tua vida, cara. Não é do homem. E ela estava indo lá porque o cara de confiança dele estava querendo matar todo o povo dela, inclusive o seu tio. Cara, Esther usou uma psicologia maravilhosa aqui. O rei nesse momento pergunta para ela: o que você quer, rainha? Até metade do reino te darei. Me pede. Ela: não quero nada demais, só quero que você e Ramã participe de um banquete comigo. O rei mandou chamar Ramã, trouxe Ramã para preparar o banquete. Precisa acompanhar não, só quando eu pedir aí para jogar. Pode deixar o 5 aí. Pode deixar o 5 aí, quando eu pedir tu vai, senão o povo vai ficar distraído entre aqui e lá. Entendeu? Então, no banquete o rei perguntou de novo: qual é o teu pedido? Aí ela: amanhã eu vou fazer outro banquete. Eu quero você e Ramã comigo no banquete de novo. Quem está entendendo, gente? Tinha um decreto de morte para o povo. Legal. Ramã, quando saiu daquele banquete, lá no verso 9 agora, ele saiu todo feliz, verso 9. Naquele dia Ramã saiu alegre e contente, mas ele ficou furioso quando viu que Mardoqueu estava junto à porta do palácio real. Não se levantou, nem mostrou respeito na sua presença. E olha aqui para mim, já tinha o decreto de morte, ele já sabia que ia morrer, mas não mudou o seu posicionamento de fé. Continuou não se curvando. Imagina, você vê o homem que deu o decreto para te matar. Eu quero que você imagine essa cena, vindo na sua direção, e você sabe que ele mandou te matar, porque você não se curvou diante dele. Qualquer covarde ou incrédulo nessa hora teria: agora já estou me curvando. Ele continuou não se curvando. Cara, até onde vai o nosso posicionamento de fé, queridos? Quando a situação do lado de fora piora, quando a situação do lado de fora fica terrível, quando a morte bate na porta, ou o sintoma da doença piora, ou a situação da família fica pior, como o nosso posicionamento se mantém? É isso que eu e você precisamos entender, cara. Não é o teu limite, é o limite de Deus.
Independente daquilo que você esteja enfrentando, a situação pode piorar, o cara que está te perseguindo pode ser promovido, o rei pode dar o anel na mão dele, pode ter decreto de morte, mas eu e você devemos continuar confiando no Senhor. Que tipo de situação você está enfrentando que você tem declarado que não aguenta mais? Qual é o teu limite? Qual é o meu limite? Nós estamos no limite do Senhor. Ele não se curvou. Ramã ficou furioso porque ele continuava não se curvando. E no verso 10, Ramã controlou-se, já estava doido para matar o cara ali. Foi para sua casa, reuniu amigos e sua mulher. Verso 11. Ramã vangloriou-se de sua grande orgulho e seus muitos filhos, e o que o rei havia honrado, promovido acima de todos os outros nobres. Vamos comigo no 12. E acrescentou Ramã: além disso, eu sou o único que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao seu banquete. Ele estava cheio de orgulho. Eu sou o único que a rainha convidou para ir no banquete. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Verso 13. Mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado na porta do palácio real. Ou seja, ele falou: estou sendo honrado pelo rei, a rainha me chamou para o banquete, mas o que eu quero mesmo é a morte de Mardoqueu. Imagina, cara. Aí deram uma ideia a ela. O inferno nessa hora sempre apresenta uma sugestão. Então Zeres, sua mulher, todos os seus amigos sugeriram: manda fazer uma forca, cara. Tu não é o príncipe? O anel do rei não está na tua mão? Manda fazer uma forca. Amanhã de manhã, quando você entrar na presença do rei, antes do banquete, tu pede o rei para enforcar ele, enforca ele de manhã e participa do banquete à tarde, feliz da vida. Quando sair do banquete, ele não vai estar mais lá. É isso aí, ó. Essa sugestão lá no final agradou quem, gente? Amã. E ele mandou fazer a forca. Então preste atenção. A forca para Mardoqueu já estava pronta. Ele ia morrer no dia seguinte pela manhã. Era o limite. Não tinha mais jeito. Agora olha como é que abre o capítulo 6. Verso 1. Naquela noite anterior à forca, na noite anterior à forca, o rei não conseguiu dormir. Por isso, ele mandou trazer o livro das crônicas, verso 2. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 oficiais do rei que guardavam. Então havia tido uma conspiração contra o rei no passado, para matar o rei, e Mardoqueu ficou sabendo da conspiração, contou ao rei, foi investigado, que queriam matar o rei, e descobriram e mataram aqueles que queriam matar o rei, e isso foi anotado no livro das crônicas do rei. E naquela noite o rei perdeu o sono e foi ler o livro das crônicas. Eu não sei qual é o teu limite, eu só sei que a resposta chegou na noite anterior, cara. Na noite anterior. Então, meu irmão, aguenta firme, cara. Continua no exercício da tua fé. Seja perseverante. Verso 3. Olha a pergunta do rei: que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. Verso 4. Quem está no pátio? Qual o príncipe que está no pátio? Quem vinha entrando, gente? Ramã vinha entrando para quê, gente? Para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu. O cara vinha entrando no palácio para falar com o rei para matar Mardoqueu. Quem está entrando aí? O rei perguntou. Verso 5.
Os oficiais responderam: Ramã está no pátio, manda ele entrar que eu quero falar com ele. Entrando Ramã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer o homem que o rei tem o prazer de honrar? Ramã pensou consigo: orgulhoso. Quem o rei vai honrar se não for? Eu. Rei, 7. Por isso respondeu: ao homem que o rei quiser honrar. Que isso? Eu nem queria, rei. Mas, já que você insiste, faz o seguinte: pega lá o manto real. Aleluia. Pega lá. Ô, glória. Pega o cavalo do rei, cavalo. Pega o cavalo do rei. Pega o brasão, bota na cabeça dele, rei. Meu Deus, vou ficar lindo nessa foto. Meu Deus. Verso 9. Em seguida, bota o manto, o cavalo, confiado. Pega um príncipe, um príncipe bem, sabe, da tua confiança. Pega um príncipe da tua confiança, rei. Põe o manto sobre o homem e tal. Bota no cavalo. Conduz o cavalo pelas ruas da cidade. E o príncipe vai conduzir o cavalo pela rua da cidade, falando assim: esse é o homem, é isso que se faz ao homem que o rei tem prazer. O rei gostou. Ramã, que ideia boa. Verso 10. Faz o seguinte: vá lá, pega um manto, pega um cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Porque você é meu príncipe de confiança e ele é o homem que eu quero honrar. Querido, se Deus quiser te honrar, ninguém pode te desonrar. Porque Balaão tentou, mas ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Você é abençoado. Ramã, ele está sentado na porta do palácio. Para tu não ter trabalho, já vou te dizer até onde ele está. Está lá na porta do palácio. E olha só, hein? Não omita nada do que você recomendou. Faz igualzinho você falou. O covarde, porque Ramã era covarde. Por que você está chamando ele de covarde, Luiz? Porque ele só era forte com Mardoqueu. Com o rei ele ficava quietinho. Essa era a hora dele falar: não, rei. Ele faz parte daquele povo que eu falei contigo, que vai morrer porque ele não está se curvando. Por que ele não fez isso? Porque é um covarde. O diabo é covarde. Ele se mete com quem não conhece a sua identidade. Mas quando Deus está na tua vida, ele não toca. Está escrito: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Gente covarde é assim, só fica brabo com o mais fraco. É assim. Quando encontra um mais forte, estou cansado de ver isso no quartel. Então, capitão trata o sargento igual um cachorro. Quando chega o almirante: sim senhor almirante, sim senhor almirante, sim senhor almirante. Fica olhando assim: covarde. Covarde. Trata todo mundo igual, cara. Se você não tem coragem de fazer algo com alguém que está acima de você, não faça com quem está abaixo. Então, foi isso que aconteceu. Ele teve que cumprir, no verso 11. Apanhou o cavalo, vestiu o Mardoqueu. Imagina a cena, Jesus. Ele tinha preparado uma forca para matar o cara. Conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isso é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Agora olha que atitude linda de Mardoqueu. Ele estava onde quando o Ramã foi buscar ele? Sentado na porta do palácio. Agora que ele foi honrado, ele poderia ficar com o peito estufado. Está vendo, Ramã, não sei o quê? Olha o que ele faz no verso 12. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio. Muita humildade, cara. Muita humildade da parte dele. Ramã
correu para casa com o rosto coberto, muito... estava chateado, né? Tá triste? Fala para ele, tá triste, Ramã? Fica triste não. É Deus que está operando, cara. Aí agora os covardes, lembra dos covardes que tinha mandado ele fazer a forca para Mardoqueu? Quando ele contou o que tinha acontecido, bota no verso 13, eu vou ler o livro de Esté todo, meu Deus. Contou a Zeres, sua mulher e a todos os seus amigos tudo o que havia acontecido. Aí olha o que os covardes fizeram. Tanto os conselheiros como sua mulher disseram, cara, Mardoqueu é judeu, é? Ih, rapaz, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Você já conhece o restante da história. Teve outro banquete, Esther desmascarou Ramã na frente do rei, ele está tentando matar o meu povo e tal, e quem morreu na forca que tinha feito para Mardoqueu foi o próprio Ramã. Mas o que eu quero focar, na noite anterior, quero te perguntar onde é que está o teu limite, cara. Deus, ele chega na hora certa. Em Atos dos Apóstolos, a igreja estava passando por um grande momento de perseguição. Um grande momento de perseguição. Estevão já tinha morrido, Tiago já tinha morrido, no capítulo 12 de Atos. A igreja estava sendo perseguida, e Pedro estava preso. Bota no 2, fala da morte do Tiago. Mandou matar a espada de Tiago, então Tiago já tinha morrido, e a igreja estava sendo perseguida, e Pedro, ele estava o que, gente? Pedro estava preso, cara. Verso 4, tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público e matar Pedro na Páscoa. Verso 5, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. E o que aconteceu no verso 6? Na noite, qual é o teu limite? Na noite anterior, ao dia que Herodes ia matá-lo, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Verso 7, vamos comigo. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, uma luz brilhou na cela, tocou o lado de Pedro e disse: ei, tu vai morrer e tu está dormindo? Levante-se, disse ele. As algemas caíram dos punhos de Pedro. Verso 8, o anjo lhe disse: vista-se, está dormindo pelado? Vista-se, calça as sandálias. Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e você conhece a história. Pedro, na noite anterior, foi libertado milagrosamente da prisão. Qual é o foco dessa mensagem, Luiz? O que é que você está querendo me dizer? O recado de Deus para você é: aguenta firme que eu chego na hora certa. Aguenta firme que eu chego na hora certa. Na noite anterior. Você não está abandonado. Você não está sozinho no meio dessa guerra. Você não está lançado às traças. 2 Coríntios 4:8 diz isso. Bota lá. 2 Coríntios 4:8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos, mas não. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos,
mas não destruídos. Você não está sozinho. Sabe o que é que Deus está dizendo em 2 Coríntios 4, 8 e 9? Existe um limite que Deus impõe. Existe, Deus ele impõe um limite. Abatido sim, destruído não. Ele que impõe limite. Você não está sozinho, querido. E aí, para completar essa leitura, meu Deus, hoje eu tive uma manhã maravilhosa com o Senhor, gente. Vocês não têm noção. E aí, falei, como é que eu vou começar o campo de batalha da mente? Tiago, capítulo 1, verso 2. Meu Deus. É Bíblia na veia. Não tem nem slide, é só Bíblia. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua... Escuta, quando você está passando por uma provação, não é você que está sendo provado, é a sua fé que está sendo testada. Então, não tem a ver com o fato de você ser destruído, tem a ver com o fato de você continuar acreditando em Deus. Fé é a certeza. Quando você passa uma dificuldade, é Deus provando o quanto você tem certeza nele, quanto você confia nele. Quem está entendendo? É isso que Tiago está dizendo. Porque ela produz o que, gente? Perseverança. E a perseverança, ela deve ter ação. Ou seja, a palavra está dizendo que quando somos pessoas perseverantes, alcançamos um objetivo. Não existe vitória sem perseverança. Não existe sucesso sem perseverança. Toda resistência se vence com persistência. Toda resistência se vence com persistência. Quem está falando contigo aqui é uma pessoa que é desafiada todos os dias, cara. Mas eu não vou abrir mão. Aí, ó. Qual é a ação? Escute. Qual é a ação que a perseverança produz na nossa vida quando estamos sendo provados? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte coisa alguma. Olha aqui para mim. Esse momento de sofrimento, essas situações difíceis, que você tem sido perseverante, estão amadurecendo você, estão tornando você íntegro. O que é íntegro, Luiz? É uma pessoa inteira. Integridade tem a ver com você ser inteiro, como está escrito, sem faltar nada. Então, no meio da provação, você está sendo aperfeiçoado. É isso. No meio da provação, você está sendo aperfeiçoado, porque não pode te faltar nada. Ei, Deus está vindo buscar uma igreja íntegra, inteira, completa, sem te faltar nada. Então não pode te faltar domínio próprio, não pode te faltar amor, não pode te faltar paciência, não pode te faltar mansidão, não pode te faltar fé, não pode te faltar benignidade, longanimidade, e tudo isso será produzido pela perseverança através das provações. Porque como que eu me torno mais paciente? Passando por situações que me obriguem a exercitar paciência. Como que eu me torno mais benigno? Tomando ações de benignidade no meio de situações difíceis. Perceba, nada do que você enfrenta é meramente natural. Existe um trabalho espiritual sendo feito por trás. Então, para de se render ao sistema do mundo.
Para de responder às situações como elas pedem que você responda. Você está sendo aperfeiçoado. Você tem um destino. Ah, pastor, mas então tem que levar o desaforo. Leva o desaforo para casa, cara. Cada um vai colher o que plantou. Se a pessoa te afrontou, ela plantou, deixa ela colher. Não responda na mesma altura, para você não plantar também. Vira a cara e vai embora. Deixa falando sozinha, lá no teu trabalho, em qualquer situação. Não vale a pena, em Deus, enquanto você responder, enquanto você brigar, enquanto você gritar, enquanto você entrar nessa, você não está sendo perseverante. Você está deixando o mundo te convencer de ganhar. O teu caráter tem que ser mudado. A tua personalidade tem que ser controlada. Você está aqui nessa terra para se tornar cada vez mais parecido com Jesus. E a hora que você escuta, agora eu vou liberar essa palavra do céu, cara. Do céu. A hora que você permitir o seu caráter ser transformado por essa aprovação acaba. A hora que você permitir ser transformado, se entrega ao processo. Para de resistir. Se entrega. Ainda que a forca esteja pronta. Ainda que tenha edito de morte. Ainda que esse edito esteja selado com o anel do rei. O teu pai é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tiago 1,12 para fechar. Feliz é o homem que persevera, pode vir o ministério de louvor, na aprovação. Porque depois de é só depois de aprovado. Depois de receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que. E se eu for reprovado, pastor, você vai ficar rodando no mesmo ciclo. Passou por uma situação, agiu mal, vai se repetir. Vai se repetir. Já viu? Quando a gente não é aprovado no final do ano, acontece o que no ano seguinte? Repete um ano. Aí você entende agora por que um caminho que era de 11 dias do Egito até a terra prometida durou quanto tempo? 40 anos. Às vezes você está mais tempo do que precisaria estar nessa situação, simplesmente porque ainda não aprendeu a se entregar à transformação do caráter que Deus quer operar na tua vida. Quem está entendendo? Recado de Deus para a tua vida: seja perseverante na aprovação, continue crendo em mim, continue declarando na minha palavra, eu vou chegar na hora certa. Eu não sei o que eu fiz com o ministério de louvor, que tinha preparado umas músicas para cantar com a mensagem da mente, mas eles vão dar o jeito deles, sabe por quê? Quem manda no culto é o Espírito Santo. Fique de pé, vamos adorar a Deus, queridos.